para mais uma aula de imunologia clínica. Nessa aula a gente vai trabalhar a questão dos testes imunocromatográficos. Esses testes imunocromatográficos são os testes rápidos que a gente utiliza na prática, onde a gente consegue identificar as nossas imunoglobulinas G e imunoglobulinas M, que são as IgG e IgM. Essas imunoglobulinas, como a gente viu nas nossas aulas, elas conseguem mostrar para a gente se o paciente tem uma determinada infecção ou não. A imunoglobulina M, a IgM, a gente sabe que ela é um anticorpo que se classifica como anticorpo primário, porque ela que inicia o processo de defesa e logo após a gente tem uma resposta secundária que seria com as IgG, onde elas dão continuidade ao processo de defesa. As imunoglobulinas também a gente viu que elas demoram aproximadamente um período de 7 dias para a gente conseguir identificá-las nesse teste rápido. A gente consegue fazer a identificação delas nesse período, por quê? Porque inicialmente a gente vai ter uma reação das nossas células de defesa que faz parte do sistema inato, onde a gente tem lá os macrófagos, os neutrófilos que vão estar fazendo o processo. Depois a gente vai ter então uma resposta mais específica, que é onde a gente tem a participação do anticorpo. O anticorpo que inicia o processo, que reconhece o antígeno, que começa a iniciar um processo de defesa, é IgM. Posteriormente à resposta do IgM, a gente consegue ter uma resposta da IgG. Sempre a gente vai pegar inicialmente entre o período de 5 a 7 dias após os primeiros sintomas, a gente vai identificar a IgM. A partir do 7º dia começa-se a liberação, a produção de IgG. Mas para a gente pegar ela no seu pico ideal, vai ser mais aproximadamente ali do 10º ao 21º dia, após os primeiros sintomas. Então demora um pouquinho, que a gente está falando de anticorpo. Aqui a gente tem o teste rápido para dengue, onde a gente deve observar exatamente essa questão, se o teste está lacrado certinho, conferir o prazo de validade do teste, para que a gente possa ter um resultado confiável, para que não venha ocorrer erros ali no nosso resultado. Outro teste rápido que nós temos aqui é o para identificação, esse aqui é para identificação da hepatite B, e a gente tem também o teste rápido para identificação do HIV, aonde a gente vai ter a presença de anticorpo e antígeno aqui comercial, e a gente tem no plasma do paciente lá, se tiver positividade para um desses antígenos, HIV, dengue ou hepatite B, a gente vai encontrar no plasma do paciente ou no soro do paciente a presença do anticorpo contra esses antígenos, porque o paciente já está infectado, ele já tem um antígeno no seu organismo, o seu organismo está produzindo células de defesa contra aquele antígeno. Então a gente vai ter a presença do anticorpo no soro desse paciente. A hora que o soro do paciente tiver contato com o antígeno aqui comercial que está fixado aqui nesse teste, é onde a gente vai ver a reação, se realmente ele tem ali IgM, que reconhece aquele antígeno, ou se ele tem IgG, que reconhece aquele antígeno. Se tiver, a gente consegue compreender se o paciente já teve uma determinada infecção ou se o paciente ainda está com aquela infecção. Lembrando, a IgG é aquela resposta de defesa que a gente tem de forma duradoura, que vai durar durante todo o nosso período de vida. A IgM é aquela resposta curta, inicial, que a gente tem nos primeiros dias e depois ela vai desaparecendo. Então essa é uma resposta de defesa que indica IgM deu positividade, significa que o paciente ainda está com a infecção. Se a gente só teve positivo para IgG, significa que o paciente teve contato com aquele antígeno, ele foi contaminado, mas hoje ele não tem mais o antígeno, mas sim ele tem
uma célula de memória, um anticorpo de defesa que já reconheceu aquele determinado antígeno. A gente vai fazer aqui então o teste da dengue, onde a gente tem aqui o cassete, aonde ele vai ter a identificação aqui da linha controle, a linha que indica se tiver imunoglobulina G, a gente vai perceber por essa linha G, e se tiver imunoglobulina M, a gente vai perceber pela letra M. A gente vai ver aparecer uma fita aqui que vai indicar para a gente positividade. O que a gente viu nas nossas aulas? A gente viu que no interior desse cassete a gente vai ter várias camadas de membranas. A primeira é a membrana de que vai receber a amostra, depois a gente tem a membrana absorvente, depois a gente tem a membrana onde a gente vai de nutracelulose, onde a gente vai encontrar a presença do antígeno fixado ali, que vai reagir com o anticorpo que está na amostra do soro do paciente. E a gente vai ter também imunoglobulina M e imunoglobulina G comercial, que também estão aderidas a essa camada de nutracelulose, que quando o anticorpo do paciente reagir com o antígeno, essas imunoglobulinas comerciais vão prender, segurar a imunoglobulina do paciente, onde a gente vai identificar a positividade para ela. Aqui a gente tem o poço, que a gente viu na nossa aula teórica também. Esse poço aqui que está identificado com a letra S é onde eu vou colocar a amostra. E esse outro poço aqui é onde eu vou estar colocando a solução que vai auxiliar no processo de absorção ali dessa amostra por essas camadas de membrana que tem aqui dentro desse cassete. Então a gente vai precisar de 10 microlitros do soro do paciente. Eu coletei o sangue do paciente, coloquei aqui nesse tubo de ensaio e levei para o processo de centrifugação. Após a centrifugação, a gente tem a separação aqui do soro, onde é o que eu preciso para fazer a minha análise. Eu vou precisar então de 10 microlitros. E eu desprezo esses 10 microlitros aqui nesse poço, que me indica que é o local onde eu devo adicionar a minha amostra. Aqui nós vamos colocar uma gota do diluente e a gente vai aguardar um período de 20 minutos para ocorrer então todo o processo de absorção do diluente e absorção da amostra pelas camadas de membranas, até que essa amostra possa chegar ali na camada que a gente tem a presença do antígeno fixado e que a gente tem a presença também das imunoglobulinas comerciais. E se ocorrer positividade, a gente vai perceber aqui a reação. Uma coisa que a gente viu também na nossa aula, que a gente tem a linha controle. A linha controle, ela é identificada aqui pela letra C. Mesmo se eu não tiver resultado positivo para IgM nem IgG, eu preciso de ter positividade para essa linha controle. A positividade nessa linha controle, ela vai me indicar que esse meu exame, esse meu teste, ele é válido. Se nem a linha controle aparecer positividade, me indica invalidade para esse teste, porque esse teste aqui ele não está funcionando. Alguma coisa ocorreu uma interferência. Pode ser no acondicionamento, a temperatura, alguma coisa nesse fator. Sempre a gente deve levar isso em consideração. A linha controle, ela sempre deve ser positiva após o momento que a gente fez a adição da amostra. A gente está começando a perceber a
diluição ali da amostra, ela está começando a passar pela linha teste e daqui a pouco a gente tem a resposta para ver se a gente tem positividade. Aqui para o teste HIV a gente vai fazer o mesmo procedimento, a gente vai abrir aqui também, a gente vai retirar o nosso teste e é o mesmo processo. Então, o cassete para teste rápido de HIV, onde a gente, nesse aqui a gente tem apenas um poço, onde a gente vai adicionar. Quando o teste rápido ele só tem um poço, a gente adiciona primeiro a amostra, ou seja, o soro do paciente, e depois a gente adiciona sobre a amostra a solução diluente. Vamos aguardar pelo mesmo período, aguardar 20 minutos para esperar o processo da reação. Qual a quantidade de soro que eu preciso para esse teste aqui? A mesma quantidade, a gente precisa apenas de 10 microlitros. Então, eu tenho aqui 10 microlitros da minha amostra, vou fazer a adição dela aqui sobre o poço. Ok, desprezei toda a minha amostra aqui. E agora eu faço a adição da solução específica do teste sobre a amostra. E a gente deve aguardar pelo igual período, por quê? Porque são várias camadas de membrana que essa amostra deve passar até ela chegar na última camada, onde tem a presença do antígeno fixado e também tem a presença das imunoglobulinas, imunoglobulina M e imunoglobulina G. Aqui a gente já percebe, ó, que começou a mudar a coloração e a gente já está percebendo já que a linha controle ela já começa a sinalizar, mas a gente aguarda mais um pouco ainda para a gente ver a resposta final. O teste para Covid-19, ele é do mesmo processo, o teste rápido. A gente vai realizar da mesma forma, a gente vai coletar o sangue do paciente, aí lembrando que o teste rápido a gente pode fazer através de uma gota de sangue total, ou através do soro, ou através do plasma. A gente pode fazer com uma dessas três amostras. E o teste do Covid é o mesmo procedimento. A gente vai coletar o sangue do paciente, vamos promover o processo da centrifugação, vamos utilizar apenas o soro e vamos utilizar também o teste rápido, que é cassete do mesmo jeito. Vai ter todas as camadas de membrana, só que em vez dele ter lá o antígeno para dengue fixado, ele vai ter o antígeno do Covid fixado ali, para que ocorra a reação com o anticorpo que o paciente tem no seu organismo. Deu IgM positivo, significa que aquele paciente teve contato com o antígeno causador da Covid e a infecção é recente, porque ele está tendo uma resposta primária ainda. Identificamos só apenas IgG, significa que aquele paciente ele já teve a infecção pelo coronavírus, mas agora ele já produziu uma resposta imune secundária, que é a IgG. Então significa que aquele paciente ele não está mais na fase infectante, ele já teve contato com o antígeno e ele conseguiu produzir uma defesa contra o antígeno e tem essa defesa como uma memória imunológica. Agora a gente vai aguardar a reação dos testes para a gente verificar como que é a positividade. Ok, então após os 20 minutos, o qual a gente aguardou para verificação da reação aqui do teste, a gente identificou que a linha controle está positiva, então isso indica que o nosso teste ele está viável, é um teste que é utilizável ainda. E a gente percebeu que a gente não teve positividade nem para IgG nem para IgM. A parte aqui do teste rápido para HIV, a gente identificou a mesma coisa,
a gente percebeu que o teste, que a linha controle, ela teve positividade, então o teste ele está ok, e a gente não teve positividade aqui nem para IgM nem para IgG. Então isso aqui indica que o paciente ele não teve contato com o antígeno, porque ele não criou nenhuma célula de defesa, nenhum anticorpo contra aquele antígeno. Para o Covid-19, o teste de Covid-19, para identificação se o paciente teve ou não contato com o coronavírus, é o mesmo procedimento, que a gente vai ver como que ocorre o processo de reação de positivo e negativo para a Covid posteriormente.